Dauá José da Silva, matrícula 84344, semestre 2, 2014, licenciatura de Educação no Campo, habilitação em Ciências da Natureza e Agroecologia, Universidade Federal de Viçosa, ENA 117 e ENA 113. Estudo das bacias, da microbacia e bacias hidrográficas. Vamos estar entrevistando a Sérgio Verde, do Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo, ambientalista do Rio de Janeiro, que vai se apresentar para a nossa comunidade educacional de Viçosa. Eu sou Sérgio Ricardo, nasci no Rio Grande do Norte, sou potiguara, sou ecologista desde os anos 80, gestor e planejador ambiental e atualmente eu estudo no IUPERJ, na Faculdade Cândido Mendes, na Escola de Política Pública e Gestão Governamental. E sou membro da Associação Universitária Latino-Americana, AULA. Sérgio Ricardo, qual o nome da microbacia onde você vive? Olha, nós, aqui no Rio de Janeiro, ele tem 3 grandes baías: a Baía de Guanabara, a Baía de Sebetiba, a Baía da Ilha Grande. Eu moro na Ilha do Governador, então nós estamos dentro da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. A Ilha do Governador compõe a subbacia do canal do Cunha, que abrange toda a zona norte da cidade do Rio de Janeiro e é considerada a bacia mais poluída da Baía de Guanabara, tá? Uma vez que a zona norte não tem saneamento básico, não tem uma única estação de tratamento de esgoto recentemente construída, e no passado foi uma região muito industrial, tá? E por morar na Ilha do Governador, eu estou na microbacia do Rio Jequiá, que é um rio, assim como a maior parte aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, que não é mais rio, que virou valão, né? Com o lançamento de esgoto, lixo e de poluentes industriais. Então eu estou na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, na subbacia do Cunha e da microbacia do Rio Jequiá, que é na Ilha do Governador. Essa microbacia, ela abrange uma área de proteção ambiental, que é a APARU, a Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana do Manguezal do Rio Jequiá, e cedia nesse local a colônia de pesca mais antiga da Baía de Guanabara, que é a colônia Z10, que fica no bairro do Zumbi. Em qual das grandes bacias brasileiras ela está inserida? Ela está inserida na bacia da Baía de Guanabara, que é uma bacia que abrange, tem uma população estimada de 10 milhões de pessoas, tá? Com aproximadamente 14 municípios. Essa região se estende do município de Maricá, que já é divisa com a região dos Lagos, a Baixada Fluminense, passando por toda a capital, que é o Rio de Janeiro, tá? E é uma bacia que é considerada numa situação bastante crítica, é uma bacia considerada bastante degradada, tanto em vista da poluição hídrica, em função da presença que aqui na Baía de Guanabara está o segundo maior parque industrial do país. A Baía de Guanabara só perde para o estado de São Paulo. Essas nossas cidades, principalmente a Zona Norte, a Zona Oeste do Rio e a Baixada Fluminense e São Gonçalo, são municípios que têm um déficit histórico de saneamento básico, não tem o tratamento do esgoto, né? E além disso, essa bacia ela é bastante poluída em função da sua bacia aérea, né? Nós temos uma bacia aérea das mais poluídas do país. Bom, então como você avalia o estado dela? Será que a sua gestão e uso vem favorecendo a sustentabilidade do sistema?
Precisa entender o seguinte, que até a Constituição de 88, a gestão das águas do Brasil todo se dava através da política energética. Existia um órgão que era o DENAI, Departamento Nacional de Água e Energia, e que controlava a gestão das águas, né? Somente a partir da aprovação da Lei 9433, que é da Política Nacional de Recursos Hídricos, é que se estabeleceu no país a gestão por bacia hidrográfica. O que é isso? O Brasil adotou o modelo francês e essas bacias hidrográficas elas se sobrepõem à gestão administrativa que se dava no passado apenas pela divisão dos estados e dos municípios. A partir daí se criaram alguns instrumentos. Primeiro, os comitês de bacias, que são formados tripartite pelos governos, governo federal, os estados e os municípios, pelos usuários da água. É interessante que no Brasil o usuário da água não é o cidadão, são as empresas e as indústrias, né? Sendo que a agricultura brasileira ela é a maior consumidora de água do país, principalmente através do agronegócio. 70% da água que é consumida no Brasil é consumido pelo agronegócio, pela agricultura industrial, pela grande indústria agrícola, né? E um terceiro componente dos comitês de bacia é a sociedade civil. E aí começa a complicar. Por quê? Porque a maior parte dos comitês são controlados pelo interesse do capital, ou seja, das indústrias, do agronegócio, com os governos. E a sociedade civil, apesar de participar, ela está subrepresentada. Ela não está empoderada nesse processo. Então, no que se trata de sociedade civil, abrange os movimentos comunitários, pescadores, agricultores, e esses comitês também têm participação das universidades, né? Então eu diria que há um desequilíbrio na representação dos comitês, em que o poder econômico e os governos, eles controlam, ditam as regras na maioria dos comitês. E hoje a participação da sociedade civil, ao meu ver, ela está subrepresentada. A sociedade, ela não tem tido força para definir o destino da política de água no país. Mas por que, Sérgio? Existe um enfraquecimento das comunidades com relação ao descrédito das autoridades? Não existem órgãos representativos? Basicamente, hoje você tem, a partir da vigência da Lei 9433, que é a Lei das Águas, né? A lei que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos, começou um processo de cobrança pelo uso da água. Até então, ninguém pagava. Aliás, pagavam os consumidores individuais, através da conta de água e esgoto. Nós pagamos no país todo. Mas as grandes indústrias não pagavam pelo uso da água. É incrível isso, quer dizer, as indústrias acabam poluindo os mananciais, mas elas não pagavam por isso. Então, a partir daí, um dos instrumentos dessa lei é o cadastro dos usuários de água, tá? Diga-se de passagem que a lei ela é de 1993, mas a maior parte dos estados brasileiros ainda não tem esse cadastro. Aqui no Rio de Janeiro nós temos, em São Paulo, mas a maior parte dos estados brasileiros não tem. Minas tem? Minas Gerais tem um cadastro de usuário da água, e ali, a partir daí, as empresas começam a pagar proporcionalmente ao volume de águas que elas utilizam, né? Então, o valor que é cobrado pelo uso industrial e pelo uso na grande agricultura é considerado irrisório. A lei estabelece a criação de um fundo, né, que seria o Fundo Nacional e os fundos estaduais de recursos hídricos, que seriam abastecidos de recursos oriundos da chamada outorga de água. As empresas, a indústria, a grande indústria, pagariam por esse recurso, que iriam para esse fundo. Agora, o valor que é arrecadado, ele é muito baixo ainda. Então, basicamente, hoje,
as políticas de saneamento básico, saneamento ambiental do país, elas dependem quase exclusivamente de verbas do governo federal, que estão diluídas em vários ministérios, principalmente no Ministério das Cidades, mas também há recursos da FUNASA, no Ministério do Meio Ambiente, na Agência Nacional de Água, no Fundo Nacional de Meio Ambiente e, no âmbito dos estados, nas companhias, como a SEDAI, no Rio de Janeiro, que é a Companhia de Água e Esgoto, a Copasa, em Minas Gerais, a Sabesp, em São Paulo, enfim, são grandes empresas estaduais que fazem a distribuição, o tratamento, a distribuição da água e também o tratamento do esgoto e cobram por esse uso. Agora, o país está vivendo nesse momento um grande debate que é uma coisa que eu acho bastante perigosa e danosa à sociedade, que é o processo de privatização da água. Existe uma série de estudos que estão sendo elaborados que dizem que o Brasil só sairá desse histórico déficit de saneamento que impacta principalmente as grandes cidades e a região metropolitana, se privatizar o saneamento e a água. E, a meu ver, isso é um grande equívoco, porque a privatização da água levará a um aumento, né, dos custos da conta do consumidor. Além disso, as empresas que têm controlado a água no país, em geral, são empresas estrangeiras. Então, haverá uma maior desnacionalização do controle desse bem, que é um bem essencial à vida, mas também é um bem de valor econômico, que é a água. Então, o Brasil hoje vive um debate intenso da privatização da água. Isso tem levado a que vários municípios aprovem leis que extinguem os contratos com as empresas estaduais de saneamento, né, e abrem as portas para essa privatização. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu posso dar um exemplo. A região do Lagos toda é privatizada. Lá são duas empresas, Prolagos e Consórcio de Turnaíba. A cidade de Niterói, que é a terceira maior do estado, já é privatizada, é a Prolagos. Petrópolis é privatizado, Friburgo é privatizado. Há um mês atrás, o município de Itaboraí, onde está sendo instalada a refinaria do Comperte, que é a grande refinaria da Petrobras, a Câmara de Vereadores aprovou numa sessão o fim do contrato com a empresa estadual, que é a SEDAI. Né? Como aquele município ele não tem nenhum manancial próprio, relevante, ele necessariamente vai ter que comprar água de algum lugar. Se a Câmara acaba um contrato com a companhia estadual, na prática o município está abrindo as portas para a privatização. E no caso da capital, o município do Rio de Janeiro, que tem 6 milhões de habitantes, toda a P5, que abrange a zona oeste do Rio de Janeiro, que é uma região que tem um déficit histórico de saneamento, e que está numa outra bacia, está na bacia hidrográfica de Sepetiba, que lá existe o Comitê Guandu. Né? Toda a zona oeste do Rio hoje está privatizada, a empresa Foz do Iguaçu, Foz do Brasil, né? E junto com essa privatização aprovada pela Câmara de Vereadores, foi aprovado um financiamento de R$1 bilhão do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse financiamento foi aprovado para a Prefeitura do Rio, só que com a privatização esse recurso foi repassado para uma empresa privada e estrangeira. Então, significa que parte do saneamento do Rio de Janeiro, da capital, já está privatizado e, muito estranhamente, a empresa, ao privatizar a Zona Oeste, a empresa recebeu a benesse de um financiamento de R$1 bilhão para se capitalizar. O que nós temos percebido aqui no Rio de Janeiro é que as metas que foram acordadas quando privatizaram parte da SEDAI do Estado, elas não foram cumpridas pelo capital privado. Vou dar um único exemplo. No ano passado e este ano, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou novos pedidos de financiamento externos para capitalizar as empresas Prolagos
e o consórcio Juturnaíba, que tem hoje o saneamento da região dos lagos, da maior parte do município da região dos lagos, e também aprovou a disponibilização de recursos públicos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, que é um fundo vinculado à Secretaria Estadual do Ambiente, e esse fundo é formado por recursos de multas ambientais e principalmente dos royalties do petróleo. A Alerj aprovou que esses recursos públicos do FECAM sejam repassados para as empresas privadas que nos anos 90 ganharam a privatização do saneamento da região do lago e que diziam na época, e assinaram um contrato, que fariam aporte de novos investimentos. Então, na prática, passado quase 20 anos, essas empresas, as concessionárias privadas, não fizeram os investimentos que prometeram e que constavam e que constam dos contratos, e agora estão se socorrendo para cumprir as metas de saneamento de recursos públicos, que infelizmente foram aprovados pelo Legislativo Estadual. Então, a minha teoria é o seguinte: olha, se é para financiar o saneamento, é melhor que financie uma empresa pública do que financiar a iniciativa privada. Certo. Agora, é importante também falar, com a escassez e a questão da temperatura hoje, esse manancial. Quais são os instrumentos que que existem, né, para que você financie, por exemplo, a manutenção de mananciais, ou a criação, ou a preservação de mananciais para produzir água? Existe algum projeto no Rio de Janeiro? Olha, basicamente é o seguinte: aproximadamente 1/3 dos corpos hídricos do país todo, eles já são considerados degradados. São rios, enfim, nascentes, enfim, que estão contaminadas, né? Principalmente nas grandes regiões metropolitanas, como é o nosso caso aqui no Rio de Janeiro. Então, aqui o Rio de Janeiro, qual é a situação do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem a capital com 6 milhões de pessoas e a Baixada com aproximadamente 4 milhões, entre 9 a 10 milhões de pessoas, dependem de um único rio, que é o Rio Guandu. Esse Rio Guandu, na verdade, é o Rio Paraíba do Sul, que nasce em Minas Gerais e São Paulo, né? Com uma transposição, ele é lançado um grande volume de água do Rio Guandu, né? Então, a situação do Rio de Janeiro é de uma grande vulnerabilidade. Nós somos dependentes de um único rio, e ao longo do Rio Paraíba do Sul, ele recebe uma forte carga de poluição industrial vindo de São Paulo, né? E os municípios, pouquíssimos municípios ao longo do Paraíba do Sul, têm estações de tratamento de esgoto. Por isso que a água, quando chega a Nova Iguaçu, na estação de tratamento de água do Guandu, que é considerada a maior estação da América Latina, a água chega bastante poluída. E a SEDAI, que é a Companhia de Água e Esgoto, ela tem um gasto muito elevado para tratar essa água, adicionando produtos químicos, para depois ela ser distribuída, seja para a indústria, seja para as residências, né? Então, eu diria que o tratamento da água está muito caro, está extremamente caro, né? Então, qual seria a solução? A primeira delas é a recuperação das bacias hidrográficas. As nossas bacias hidrográficas foram quase todas desmatadas. Se a gente observar a situação no Google da bacia do Rio Paraíba do Sul, a gente percebe que houve um histórico desmatamento em função do plantio do café, da agricultura extensiva. Segundo, grande parte da agricultura nessa região utiliza muito agrotóxico, né? Quando chove, isso tudo é carreado para dentro do rio. Além disso, nós temos entre o Rio de Janeiro e São Paulo alguns polos industriais. E ainda hoje, é muito lamentável que esteja ocorrendo o licenciamento ambiental de novos aterros sanitários, indústrias, muito próximos da margem do rio, né? Isso acaba tornando o rio mais vulnerável. Então eu diria que o atual modelo de desenvolvimento econômico, ele é um modelo que tem prejudicado mais ainda a qualidade ambiental das águas, né? O atual modelo econômico, ele não favorece a proteção dos recursos hídricos. Ele tem aumentado essa vulnerabilidade hídrica, a ponto que nós estamos num conflito com o Estado de São Paulo,
que quer, neste momento, que reivindica, né, se apropriar de um maior volume de água do Rio Paraíba do Sul, né? Esse é um conflito muito grande, porque prejudica diretamente 22 municípios fluminenses, e hoje nós estamos vivendo uma situação já de parte das indústrias que estão na Baía de Sepetiba, no final, após a estação de tratamento de água da SEDAI, em Nova Iguaçu, essas indústrias elas têm reduzido a sua operação, porque o volume de água que elas consomem é muito grande e não tem tido essa disponibilidade tão grande. Então hoje nós vivemos duas situações, que é um problema de qualidade da água, uma poluição crescente dos mananciais, falta de investimento em saneamento, a degradação das bacias hidrográficas, e segundo, um problema de quantidade de água. Por quê? Porque parte da água ela está contaminada, segundo, o custo do tratamento é muito alto, e o atual modelo econômico, o Rio de Janeiro passa por uma reindustrialização, a siderúrgica PKCSA da Baía de Sepetiba, refinaria do Comperj e outras grandes indústrias. Esse modelo industrial ele é altamente consumidor de água. Então está se acirrando um conflito, que é a lei das águas no Brasil diz que a prioridade é o consumo humano e a dessedentação de animais. No entanto, quando o modelo econômico prioriza os mega empreendimentos industriais, começa um conflito, que é quem será beneficiado pela água que está no reservatório. Os governos têm priorizado o uso industrial. E em função disso, nós estamos vendo crescente falta d'água na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense fica meses meses a cada ano, com milhares e milhares de pessoas com pouco acesso à água, ou seja, é distribuído pouca água para essas regiões, no município de São Gonçalo e em alguns bairros da Zona Norte e da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então nós estamos vivendo uma situação de conflito, em que o Estado do Rio de Janeiro optou por uma reindustrialização com empreendimentos altamente consumidores de água. Ao mesmo tempo, há uma reivindicação das comunidades pobres, apoiada pelas prefeituras, da expansão da distribuição da água para os setores mais pobres, que não têm acesso à água ou recebem pouca quantidade de água diariamente. Então esse conflito ele precisa ser mediado. O órgão para mediar isso seria os comitês de bacia. No entanto, os comitês de bacias, eles estão controlados por uma lógica do capital, que é uma aliança do Estado com as empresas, e a sociedade civil ela está secundarizada, ela está pouco empoderada nesse comitê. Certo, e aí a sua comunidade discute e participa da gestão integrada dessa microbacia e desse comitê, existe comitê de bacia nessa região? Como é que é essa organização? Inclusive o CREA foi uma das entidades que começou a trabalhar essa criação de... E como é essa panorama geral, como está esses comitês? Tem funcionado? Como é que está? Eu sou fundador do primeiro comitê aqui no Estado do Rio de Janeiro, que é o Comitê Guandu. Esse comitê ele é estratégico, porque toda a água que vem do Paraíba do Sul é lançada do sistema Guandu e abastece a Baixada Fluminense e a capital, entre 9 a 10 milhões de pessoas. Tá? Então, é a região mais populosa do Rio de Janeiro. E até janeiro desse ano, eu participei, também representando a sociedade civil, o movimento ecológico, do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, né? Que abrange a região mais industrializada do nosso estado. Então, o Rio de Janeiro tem os seus comitês, né? Inclusive, nós sediamos o comitê mais antigo do país, que é anterior à vigência da Lei 9433, que é a Lei das Águas, que é o CEIVAP, que é o Comitê Interestadual do Vale do Paraíba do Sul. Esse comitê foi criado nos anos 70 ainda, né? E porque essa bacia do Paraíba do Sul é uma das mais importantes do país, né? Nós estamos abrangidos dentro dessa grande bacia
e que concentra não só os 3 estados mais populosos, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas também os 2 principais polos industriais do país, que é São Paulo e a Baía de Guanabara, aqui no estado do Rio de Janeiro. Esses comitês, eles existem, né? Mas, a meu ver, há uma subrepresentação da sociedade civil. Vou dar um exemplo para você. Os comitês têm pouquíssima participação, por exemplo, dos pequenos agricultores, dos artesanais. O atual governo do estado do Rio de Janeiro, durante um período longo, ele proibiu a participação, por exemplo, do sindicato da SEDAI, que é o sindicato dos trabalhadores da SEDAI, que é a Companhia Estadual de Água e Esgoto, que é o SINDSAMA, que é o Sindicato dos Trabalhadores das empresas de saneamento e meio ambiente. Então, basicamente hoje a representação da sociedade civil nos comitês se dá através das ONGs, tá? Das organizações não governamentais, que têm a sua importância, mas na prática essas ONGs, elas não representam os movimentos sociais, elas não representam esses grupos, os grupos sociais mais vulneráveis, não representam esses setores organizados de trabalhadores extrativistas, sejam pescadores, sejam os pequenos agricultores. E então eu acho que há necessidade de se rediscutir o papel da sociedade civil nesses comitês e também que esses comitês tenham uma maior participação das universidades públicas, né? As universidades têm muitas pesquisas, muitos estudos que poderiam contribuir com a recuperação das bacias hidrográficas, mas elas se fazem representar dentro dos comitês de uma forma bastante secundária. Ou seja, as universidades públicas, elas não podem participar dos comitês apenas para participar de uma disputa por recursos de projetos. O papel que a universidade pública, a meu ver, pode contribuir nos comitês de bacia é na formulação das políticas públicas, nas políticas de saneamento, ambiental, nas políticas de gestão das bacias hidrográficas. Por exemplo, a universidade pública precisa se posicionar diante dos licenciamentos ambientais. Eu acho que um dos principais motivos do enfraquecimento dos comitês de bacia e da participação da sociedade de comitês de bacia é que a lei não prevê que o comitê opine previamente aos licenciamentos ambientais. Então, o que tem acontecido? Os governos, principalmente os governos de Estado, se articulam com o poder econômico, com o capital, com as grandes indústrias, licenciam empreendimentos ao longo dos rios. Esses empreendimentos aumentam a vulnerabilidade e o risco ambiental, aumentam a poluição dos mananciais, e os comitês de bacias, eles não têm poder político de opinar nesse processo. Então, ele, na verdade, depois, ele vai gerir um fato consumado, que é mais uma empresa poluidora, ou um aterro sanitário, ou um empreendimento rural de grande porte naquela bacia. Então, isso tem sido um grande problema e há uma luta do país todo para que os comitês sejam ouvidos previamente ao licenciamento ambiental. Porque senão nós estamos criando uma situação em que tem aumentado a vulnerabilidade e a poluição dos corpos hídricos e os comitês de bacias são chamados a gerir o caos, a gerir ambientes cada vez mais degradados. Então isso não é efetivo e isso não leva em conta 2 princípios relevantes da gestão ambiental, que é o princípio da precaução e da prevenção. Quer dizer, a ideia da gestão ambiental, da lei de recursos hídricos, é exatamente a recuperação das bacias e não o que nós estamos vendo hoje, que é um modelo econômico que tem aumentado a degradação dos recursos hídricos. Existe algum programa de incentivo ao produtor? Exemplo, pagamento de serviços ambientais? Rio de Janeiro? Houve um debate recente, nos 2 últimos anos, do governo federal,
que foi criado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente esse programa, né, de pagamento pelos serviços ambientais, né? Existem algumas poucas iniciativas no país, existem iniciativas na Amazônia, ligado aos povos da floresta, e aqui no estado de Janeiro existe uma iniciativa na bacia do Rio Guandu, né, em que foi contratado um projeto de uma ONG para reflorestar um trecho da bacia do Rio Guandu e em que é feito o pagamento pelo serviço ambiental. Agora, eu acho isso muito pouco, porque na verdade esse instrumento ele deveria ser uma política pública. Na prática, a necessidade de recuperação dos mananciais é tão grande e a crise hídrica ela está tão presente no cotidiano da sociedade, como nós estamos vendo esse conflito entre a segunda transposição do Paraíba do Sul, que é reivindicado por São Paulo, que o pagamento de serviços ambientais deveria ser uma política pública, envolvendo principalmente os municípios. E eu quero lembrar aqui que a gestão sobre o uso e ocupação do solo é uma competência dos municípios. Então não há possibilidade de recuperação das bacias hidrográficas sem envolvimento das prefeituras, sem envolvimento dos municípios. E aí eu vejo novamente a universidade pública um grande papel nesse processo, ajudando tecnicamente, orientando os municípios que têm dificuldade, muitas vezes deles não têm corpo técnico. As universidades poderiam colaborar, por exemplo, na elaboração dos projetos, poderiam utilizar a mão de obra da universidade, seja os estudantes, através de como bolsistas, seja os professores dos cursos de agronomia, floresta, enfim, solos, da própria biologia, e a transformação desse programa de serviços ambientais em políticas públicas executada pelos municípios. Eu acho muito pouco e pouco eficiente que aqui no Rio de Janeiro e em outros estados esses programas estejam sendo executados por ONGs, que por mais boa vontade que se tenha, nós precisamos de projetos de políticas públicas em larga escala, envolvendo municípios com recursos federais e estaduais, recursos de compensações ambientais, que nos licenciamentos ambientais as grandes empresas são obrigadas a pagar essas compensações ambientais. Infelizmente hoje esse recurso ele se dilui de várias formas, entre elas um repasse de parte desse recurso para projetos das ONGs, quando a meu ver deveria se dar suporte a que os municípios criassem redes de hortos comunitários, por exemplo, e com isso nós teríamos uma políticas públicas em larga escala. Da forma que se dá hoje, são projetos pontuais e são ineficientes. Ao produtor rural, nada, né? A ideia do pagamento de serviços ambientais é exatamente pagar pelo trabalho do pequeno agricultor, do pequeno produtor rural, envolver os assentamentos da reforma agrária, quer dizer, e gerar renda para o campo e ao mesmo tempo utilizar essa mão de obra, né, com a mão de obra altamente qualificada, na recuperação dessas bacias hidrográficas, no reflorestamento das matas ciliares. E aí a universidade pública poderia, tecnicamente, orientar esses projetos e ter o envolvimento das prefeituras, criando essas redes de hortos, esses hortos comunitários, hortos municipais. Hoje, não existe no país nenhum estado que esteja adotando esse tipo de política em larga escala. Aqui no caso do Rio de Janeiro, isso está entregue à execução de uma ONG e efetivamente esses recursos não têm efetividade. Tem até uma coisa muito interessante. Aqui no Rio de Janeiro existe um programa, um fundo chamado Fumbio, que é o Fundo para a Proteção da Mata Atlântica. Existe uma aberração. Esse programa ele não é do governo do estado, ele não é da Secretaria Estadual do Ambiente. É um programa de uma ONG e que é executado com recursos públicos. É uma aberração. Ou seja,
o recurso público do FECAM, que é o Fundo de Conservação Ambiental, cujo maior aporte são em royalties do petróleo, eles deveriam servir para implantar essas políticas públicas nos municípios, né? Isso não acontece. Ele é repassado para a gestão de uma ONG, que logicamente cobra taxa de administração elevada e efetivamente algumas centenas de milhões de reais nos últimos anos foram destinados a esse programa, e o que nós temos visto é que a Mata Atlântica não tem se recuperado, e nós também não temos visto a proteção dos mananciais. De acordo com os ensinamentos da profecia Hopi indígena, como você acha que o ser humano está nesse momento, fazendo uma reflexão? É muito interessante essa profecia dos indígenas do Arizona, porque ele coloca em xeque, ela é uma profecia visionária, porque coloca em xeque a atual sociedade. Nós vivemos uma sociedade do individualismo e do consumismo. E o que ele fala é exatamente isso, que a saída para as nossas sociedades são sociedades em crise, crise ecológica, a crise hídrica, a crise ambiental, são saídas coletivas. Ele diz exatamente isso, que a proteção da natureza depende de uma união da coletividade, tá? E que para salvar o rio e salvar as florestas não há solução individual, a solução ela é coletiva. Então essa profecia é muito interessante. Eu inclusive conheci através aí do material didático da Universidade Federal de Viçosa, né? Me foi apresentado pelo meu amigo Tauapuri, e é muito interessante. E os povos indígenas têm essa preocupação, porque os indígenas vivem e cuidam, né, dos seus entes queridos nessa relação com a natureza. Depende da caça, depende do alimento, depende da água, e o que nós estamos vendo é uma sociedade que desperdiça os bens da natureza, principalmente a água. Eu vou dar um único exemplo, Tauá. Essa companhia no Rio de Janeiro, a SEDAI, Companhia de Água e Esgoto, recebe água do Rio Paraíba do Sul, que, como eu disse antes, vem poluída por metais pesados do Parque Industrial de São Paulo, ao longo do Rio Paraíba do Sul, até chegar ao Rio Guandu. Nós temos dezenas de rios que não têm uma única estação de tratamento de esgoto, ou seja, todo o esgoto diariamente é lançado no Rio Paraíba do Sul e nos seus mananciais. A água chega poluída na estação do Guandu, em Nova Iguaçu, é tratada a um custo elevadíssimo, porque tem que adicionar produtos químicos para que a água saia em boa qualidade, né? Segundo uma portaria do Ministério da Saúde, para ser distribuído nas casas, né? Então, o que está acontecendo? 50% da água que é tratada a esse custo elevado não chega à torneira das casas. É desperdiçado ao longo da estação de tratamento de água do Guandu em Nova Iguaçu, que é a maior da América Latina, até chegar em residências. É desperdiçado no caminho, com vazamento, canos antigos, o morador, a moradora, que ao lavar o carro desperdiça água. E pior do que isso, essa mesma água ela é distribuída para as indústrias, quando as indústrias poderiam fazer o reuso de água, tá? Então é um desperdício enorme, seja em função do atual modelo econômico que polui os mananciais, mas também o desperdício na gestão, tá? Porque só metade da água que é tratada a um custo elevado chega à nossa residência. Então eu acho que nós vivemos ainda um país que não valoriza os recursos hídricos. Nós estamos ainda em uma concepção antiga de que os recursos da natureza, os bens ambientais, são ilimitados e são infinitos. Isso é um grande equívoco, e a crise de água que nós estamos vivendo hoje, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas também em outras regiões, demonstra que esse modelo de sociedade e esse modelo econômico, ele é absolutamente sustentável. E o que poderia ser mudado? Eu acho que a mudança se dá pela participação das pessoas. Sem a participação da sociedade civil na definição das políticas públicas,
e nas políticas ambientais, eu não vejo solução. Uma vez que hoje a política no mundo todo, ela está capturada pelo poder econômico. E o modelo industrial que está aí é um modelo que consome muita água, desperdiça muita água e visa apenas o lucro. Então, acho que a saída das políticas ambientais e das políticas de recursos hídricos é a participação da sociedade.